Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Ruvian. E hoje nós vamos voltar com o quadro Adaptações. Vamos falar sobre o Wicked, o livro versus o musical. Para quem não conhece esse quadro, no Adaptações eu comento sobre o livro e sua adaptação, seja para o cinema, televisão ou para os palcos da Broadway, que é o caso de Wicked. E se você quiser saber um pouco mais de Wicked e da história do livro, eu vou deixar aqui no box de descrição o link da resenha que eu escrevi lá pro meu blog, o Escritora Ruvian. Quem nunca ouviu falar de Wicked, o livro foi escrito em 1995 pelo Gregory Maguire. A história se passa no universo de Oz, criado pelo o L. Frank Baum, e vai contar um pouco mais sobre a história da Elphaba, a famosa bruxa má do Oeste. E uma curiosidade um pouquinho aleatória, o nome da Elphaba foi inspirado nas iniciais do autor, L. Frank Baum, El-Fa-Ba. Foi inspirado no nome dele para poder criar o nome dela. Enquanto isso, o musical Wicked foi produzido pela Universal Pictures em coligação com Mark Platt e o David Stone. Direção de Joey Mantello e produção e coreografia original de Wayne Cilento. O Wicked estreou na Broadway em 2003. E originalmente o Wicked foi estrelado por Idina Menzel como Elphaba, a Kristen Chenoweth como Glinda, o Norbert Leo Butz como Fiero e o Joey Grey como Mágico de Oz. A produção da Broadway fez tanto sucesso que eles ganharam 3 Tony Awards, que é um prêmio super famoso do teatro, e eles também ganharam 6 Dramas Desk Awards, que também é outro prêmio super prestigiado. E o Wicked também fez tanto sucesso que acabou tendo várias produções ao redor do mundo. Inclusive teve uma produção aqui no Brasil que ficou de cartaz em São Paulo de março até dezembro de 2016. O livro é dividido em 5 partes em que a gente tem a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a vida de Elphaba. O leitor tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a família dela, as relações familiares deles, de como estava a situação antes dela nascer e depois quando ela nasceu, os primeiros anos de vida. A gente também acompanha quando a Elphaba vai para a faculdade e se torna amiga da Galinda. Sim, gente, vocês escutaram certo. No livro do Gregory Maguire, o nome da Glinda é Galinda, mas depois de um acontecimento muito marcante, ela resolve adotar o nome Glinda. Além disso, a gente também acompanha o relacionamento entre a Elphaba e o Fiero. A gente vê ela lutando pelos direitos dos animais, e aí também a gente vê tudo até a consagração dela se tornar a bruxa malvada do Oeste. Pessoalmente, eu gostei bastante do livro do Gregory Maguire por dar uma oportunidade melhor de a gente conhecer a Elphaba, a bruxa malvada do Oeste. Porque em O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, a gente não sabe nada sobre a Elphaba. A personagem nem tem um nome. Ela só é conhecida como bruxa malvada do Oeste e ela é má. Ninguém explica o motivo dela ser má. Já em Wicked, a gente descobre tudo sobre a vida dela. A gente vê todo o preconceito que ela sofreu. A gente consegue ter uma empatia por ela. Você consegue entender o motivo dela fazer tais coisas. Eles conseguem humanizar a personagem. E você percebe que ela não é tão má assim como aparece em O Mágico de Oz. Eu reconheço que a primeira parte de Wicked, em que eles contam sobre o nascimento de Elphaba, dos primeiros anos dela com a família dela, é uma parte bem arrastada, que você fica assim, gente, esse treco não acaba, eu vou lendo e não acaba. O vocabulário é difícil, tem muita menção religiosa, porque o pai dela é um religioso. É uma parte chata de ler, mas eu juro que depois que você passa dessa primeira parte, do nascimento da Elphaba melhora. E é muito interessante que o livro foi escrito em 95, se passa em um universo que é de fantasia, mas tem muita coisa lá que você consegue identificar com nossos tempos atuais, da luta da Elphaba lá pelos animais, para eles não perderem seus direitos, já que o Mágico de Oz quer tirar os direitos dessa minoria. Tem muita coisa que você consegue pegar da nossa sociedade atual e ver que tá lá refletido no livro. E isso pra mim foi o que me conquistou, que me deixou surpresa, porque tem muita coisa atual nesse livro que dá pra relacionar com a sociedade em que a gente vive. Então eu juro, depois que passa dessa parte do nascimento da Elphaba, melhora. Agora vamos falar sobre o musical. O musical Wicked é dividido em 2 atos e ele começa com os cidadãos de Oz comemorando que a Elphaba morreu, que eles não vão mais precisar se preocupar com a bruxa má do Oeste. E nisso a Glinda chega para poder confirmar se os boatos são verdadeiros e começa a contar para eles um pouco mais sobre a história da Elphaba. Através da música No One Mourns the Wicked, a Glinda fala sobre o nascimento da Elphaba, sobre como ela sempre sofreu preconceito por ser verde, de como as duas se tornaram amigas e pedem que o pessoal sinta um pouco de empatia pela Elphaba. Ou seja, o restante do musical é um flashback que mostra os principais acontecimentos que marcaram a vida da Elphaba e da Glinda. Logo no início do musical, a gente já consegue perceber uma diferença gritante pro livro. No livro, se eu não me engano, não começa com a morte da Elphaba e com certeza não tem a Glinda no meio. A Glinda não é mencionada em nenhum momento e não é ela que conta a história da Elphaba.
Enquanto isso, no musical é a Glinda que conta a história da Elphaba a partir das memórias dela, da perspectiva dela. E pessoalmente eu prefiro essa versão do musical, do começo com a Glinda cantando, dela contando para os cidadãos de Oz da história da Elphaba. Porque o começo do livro é meio arrastado, é meio demorado, tem muito vocabulário difícil e religioso. Enquanto o musical, a música já é mais dinâmica, é mais melhorzinha e acaba sendo mais rápido. E além dessa mudança, nós também podemos apontar outras. A primeira é sobre a irmã da Elphaba, que ela tem uma irmã mais nova, a Nessa. E no livro, a Nessa nasceu sem os braços. Enquanto isso, no musical, a Nessa ela é paraplégica. O Fiero foi outro personagem que mudou demais, do livro para o musical. No livro ele é meio estranhozinho, não é tão popular e também não é tão próximo da Elphaba. Já no musical ele é mais popular e ele se aproxima bastante da Elphaba, ao ponto de ela desenvolver sentimentos amorosos por ele ainda na faculdade, como fica evidente na música I'm Not That Girl. E no musical o Fiero acaba se casando com a Glinda, enquanto no livro ele se casa com uma princesa aleatória com quem ele já estava noivo desde há muito tempo. É uma pessoa aleatória. E aqui no musical ele se casa com a Glinda. Analisando a história do musical, as músicas de Wicked, a letra das músicas, a sensação que eu tenho é que eles falam muito mais, o foco da história é muito mais sobre a amizade entre a Glinda e a Elphaba, de como as duas deixaram a rivalidade e as diferenças de lado para se tornarem amigas. Apesar disso ser uma coisa presente no livro, o foco da história em si do livro Wicked é na Elphaba. Enquanto isso, no musical eles abordam muito mais sobre a amizade das duas. Um exemplo disso é que na música final do musical, a Elphaba e a Glinda, as duas reconhecem a amizade verdadeira entre elas e elas também reconhecem que acabaram mudando e evoluindo para melhor após se conhecerem. Ou seja, pra mim, a sensação que eu tive ao ver o Wicked, escutar as músicas, analisar a letra das músicas, eu posso concluir que pra mim a sensação que é muito mais uma história da Elphaba e da Glinda, da amizade das duas, do que uma história apenas da Elphaba. Querendo ou não, os recursos que você tem para escrever um livro e para poder fazer um musical são bem diferentes, o que acaba resultando nessas mudanças que eu falei. Nunca que um livro vai ser igual ao musical, o musical vai ser igual ao livro. São feitas várias mudanças, mas eu acho que isso não serve para poder invalidar nenhum dos dois. Tanto o livro Wicked quanto o musical são maravilhosos. E pessoalmente eu sou apaixonada pelo musical, que em termos visuais eu acho que eu nunca vi um musical tão lindo como o Wicked. O cenário, as roupas, é tudo muito bonito, eu juro. Eu acho que eu nunca vi algo tão lindo, tão chamativo e tão muito bem trabalhado como o Wicked. É maravilhoso. E de uma forma geral, eu acho que tanto o livro Wicked quanto o musical são maravilhosos, são sensacionais, eles te fazem refletir. Eu gostei muito dessa questão do livro, que por mais que seja um livro de 95, ele trata temas que eles são muito atuais na nossa sociedade, que a gente consegue perceber na nossa sociedade brasileira. E isso é o que torna o livro tão atual, tão contemporâneo, e por mais que seja um livro antigo, que se passe em um reino de fantasia, é legal você pegar uma obra e poder relacionar com o momento que você está vivendo, que seu pai está passando. E pra mim as duas formas são sensacionais, tanto o livro quanto o musical, e merecem ser prestigiadas. Não tem motivo para você ficar menosprezando o livro em relação ao musical ou etc. Então fica aqui a minha dica para você ler o Wicked ou escutar a trilha sonora desse musical, que é sensacional, que eles trabalham bastante na Elphaba, que é uma personagem super complexa, e que eu acabei gostando muito dela, me apegando muito a ela durante a leitura. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar muito like nesse vídeo, que me ajuda demais, que me motiva a fazer mais vídeos sobre musicais, sobre livros, desse quadro de adaptações. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos que adoram musical, que gostam de Mágico de Oz, de Wicked. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. E me conta aqui nos comentários o que você achou da história de Wicked, se você prefere o livro ou o musical, o que você gosta nesses dois. Vamos ter esse bate-papo, essa troca legal aqui de ideias. Obrigada e até a próxima!